Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 2 de junho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Colegiados do Superior Tribunal de Justiça registram mais de 62 mil decisões em 6 meses. Carolina Cassola. Os ministros da terceira turma receberam 18.407 processos no primeiro semestre e baixaram 21.629. No total, foram mais de 30 mil decisões proferidas. Norma do Conselho Nacional de Justiça veda a realização de concursos para magistratura e cartórios na mesma data. Justiça decide que recusa fundamentada impede substituição de penhora. Bruno Moreira. No caso analisado, o devedor queria trocar a penhora de um imóvel por um seguro-garantia, mas o credor se opôs, apontando problemas na apólice e valor insuficiente para a cobertura da dívida. E ainda, Supremo Tribunal Federal valida balanço de atividades do primeiro semestre. Agora são 6h17, o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Órgãos julgadores especializados em direito privado registram mais de 62 mil decisões em 6 meses. Confira agora com a repórter Carolina Cassola. Os 3 colegiados do Superior Tribunal de Justiça, especializados em direito privado, divulgaram os números referentes ao primeiro semestre de 2025. Juntos, eles proferiram mais de 62 mil decisões. Na segunda sessão, foram recebidos 1.907 processos e baixados 1.706. Nos 6 primeiros meses do ano, o total de julgamentos foi de quase 3 mil. A segunda sessão é presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e formado pelos integrantes da terceira e da quarta turma. Os ministros da terceira turma receberam 18.407 processos no primeiro semestre e baixaram 21.629. No total, foram mais de 30 mil decisões proferidas. A terceira turma é presidida pelo ministro Humberto Martins e integrada pela ministra Nancy Andrighi e pelos ministros Ricardo Vilas Boas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira. Já a quarta turma recebeu no primeiro semestre 18.358 processos e baixou 20.905. O número total de julgamentos passou de 29 mil. A quarta turma é presidida pelo ministro João Otávio de Noronha e composta pela ministra Isabel Galotti e pelos ministros Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Plenário do Supremo valida balanço de atividades do primeiro semestre. Os detalhes com Diego Brião. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, validou o balanço das atividades do primeiro semestre deste ano. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou os dados na sessão administrativa virtual realizada durante a terça-feira. Segundo afirmou Barroso, a publicização do balanço em processo administrativo visa dar ampla divulgação aos dados e à atuação do STF e fortalecer a transparência. Segundo informa o STF, o destaque do relatório é a redução em 9,6% do acervo de processos em relação ao final do ano passado, que era de mais de 18 mil no total, que foi o menor em 33 anos. A Corte registrou aumento de 6,1% no número de processos recebidos em relação ao mesmo período do ano anterior. O STF argumenta ainda que o aumento se deve ao alto volume de processos originários, que foi de mais de 15 mil. A classe processual que mais cresceu foi a das reclamações, habeas corpus e recursos extraordinários em habeas corpus, classes tipicamente criminais, representaram 51% das ações originárias. Já os processos de controle concentrado de constitucionalidade responderam por apenas 1% do total. Ainda assim, no primeiro semestre, o número de processos baixados, ou seja, com decisão final e sem possibilidade de recurso, foi maior do que o de recebidos. Foram pouco mais de 42 mil processos baixados contra cerca de 41 mil recebidos. Da agência Rádio Web, Diego Brião.
E o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria restabelecer a norma que dispensa as empresas de telecomunicações da obrigação de compartilhar torres transmissoras. A decisão foi tomada na análise de liminar na ação direta de inconstitucionalidade. Por 8 votos a 3, o plenário não confirmou uma decisão provisória do ministro Flávio Dino, que era o relator da ação. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações questiona trecho da lei que revogou um dispositivo de lei de 2009 que obrigava o compartilhamento de torres entre prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizassem estações transmissoras de radiocomunicação quando a distância entre elas fosse inferior a 500 metros. Em 18 de setembro do ano passado, Dino suspendeu esse dispositivo por liminar e, por consequência, restabeleceu a norma anterior. Agora, o plenário manteve a validade da alteração legislativa. A maioria seguiu a divergência apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal. Para ele, não houve irregularidade na aprovação da medida pelo Congresso e o caso não se trata de um jabuti. O termo é usado quando há aprovação de uma emenda parlamentar sem relação com o tema debatido na proposta de lei. A norma que revogou o dever de compartilhamento das torres resultou de um projeto de lei de conversão de uma medida provisória que tratava da desoneração tributária dos serviços de banda larga por satélite. Agora são 6 horas e 22 minutos. No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça define que recusa fundamentada impede substituição de penhora. E ainda, norma do CNJ veda a realização de concursos para magistratura e cartórios na mesma data. O Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. STJ determina que recusa fundamentada pode impedir substituição de penhora por seguro-garantia. Confira os detalhes com o repórter Bruno Moreira. A substituição de penhora por seguro-garantia judicial pode ser negada se o credor apresentar uma recusa fundamentada. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, o devedor queria trocar a penhora de um imóvel por um seguro-garantia, mas o credor se opôs, apontando problemas na apólice e valor insuficiente para a cobertura da dívida. A Justiça de São Paulo manteve a negativa, alegando que aceitar o seguro, naquele momento, atrasaria ainda mais o pagamento. Ao recorrer ao STJ, o devedor alegou que a troca não dependia da vontade do credor. Mas a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que, embora o seguro-garantia seja equiparado a dinheiro, a substituição não é um direito automático do devedor. Segundo a ministra, o seguro apresentado não corrigia adequadamente o valor da dívida e não incluía os juros devidos. Além disso, a apólice exigia o fim de outro processo antes de ser acionada, o que poderia dificultar o recebimento. Com isso, o STJ manteve a decisão que negou a substituição da penhora. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou norma para alterar 3 resoluções com o objetivo de modernizar as regras dos concursos públicos para a magistratura e para os serviços extrajudiciais. A decisão prevê vedação da coincidência de datas programadas nas 2 etapas dos certames, dos concursos dessas carreiras e, em caso de datas coincidirem, determina haver a remarcação de pelo menos um deles. O texto também orienta os tribunais para a necessidade de racionalizarem as estruturas cartoriais do país. O texto foi assinado pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, e também pelo Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques. A nova determinação mantém o impedimento para que provas das primeiras etapas sejam marcadas no mesmo dia e permite que datas de fases subsequentes, como por exemplo a prova oral, sejam ajustadas individualmente em caso de sobreposição.
desde que seja sempre respeitado o cronograma previsto no edital. A mudança é considerada medida fundamental para ampliar a concorrência e reduzir a judicialização dos concursos. A preocupação do CNJ é com a alta rotatividade de titulares em serventias extrajudiciais de baixa atratividade, o que tem motivado debates sobre a necessidade de medidas de racionalização na distribuição dessas serventias, desses cargos, como anexações, desmembramentos ou até mesmo extinção de unidades. Para fundamentar eventuais reestruturações, o CNJ orienta que os tribunais façam estudos de viabilidade das serventias até o dia 19 de dezembro deste ano, de 2025. Os estudos devem considerar fatores como demanda por serviços, arrecadação, localização geográfica, tempo de vacância da serventia e indicadores socioeconômicos da região. A intenção é identificar postos que apresentem baixa eficiência ou sustentabilidade econômica e propor soluções que garantam maior estabilidade aos serviços extrajudiciais e também melhor atendimento à população. E o webinar da Memória do Poder Judiciário vai apresentar ações vencedoras de patrimônio cultural museológico e também arquitetônico. Diego Breão está de volta e traz as informações. O terceiro webinar Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário 2025 será apresentado na próxima quinta-feira, dia 3, às 17 horas. O último evento da série, que é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai mostrar os projetos vencedores nas categorias Patrimônio Cultural Museológico e Patrimônio Cultural Arquitetônico. Haverá transmissão pelo canal do CNJ na plataforma YouTube. Durante o evento, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás vai mostrar como a parceria com o Festival Goiânia Arte Deco contribuiu para a valorização do patrimônio cultural arquitetônico local. Goiânia reúne 22 prédios e monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. Entre eles está a sede do Tribunal Regional Eleitoral Local. A iniciativa venceu o prêmio CNJ Memória na categoria Patrimônio Cultural Arquitetônico. A ação pretendia conscientizar e sensibilizar sobre a importância da preservação do patrimônio histórico da cidade. Já o vencedor da categoria Patrimônio Cultural Museológico, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai apresentar o projeto Exposição Democracia na Balança. Da agência Rádio Web, Diego Breão. 6h30 a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Estamos de volta para saber o que é destaque nos tribunais do Brasil. Justiça Maranhense realiza 140 audiências em mais uma edição do Conciliação Itinerante. Cid Marcos. O projeto Conciliação Itinerante do Tribunal de Justiça do Maranhão realizou esta semana em Urbano Santos um total de 140 audiências, com 21,43% de acordos homologados e R$ 96 mil em valores movimentados. A iniciativa, coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, integra a programação da Semana Estadual de Conciliação, promovida pelo Tribunal em todas as unidades judiciais do Estado. Tribunal de São Paulo é finalista em 3 categorias do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Destaque de Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de São Paulo é finalista em 3 categorias do 23º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Comunicação inclusiva com o projeto central de intermediação em Libras, relacionamento com a mídia, com a ação Meninas Ocupam e podcast e rádio, com o episódio Incêndio no Edifício Joelma, do podcast Casos Forenses. Os vencedores serão conhecidos em 8 de agosto, durante o último dia do 19º Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, que será realizado em São Luís, no Maranhão. Justiça do Mato Grosso determina que a operadora reembolse a empresa por cobrança indevida de taxas de cartão. Sandra Pedrosa. A primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu que uma operadora de meios de pagamento deve devolver mais de R$ 53 mil a uma empresa do setor de combustíveis por cobranças indevidas de taxas. A empresa autora da ação alegou que foi cobrada com taxas superiores às contratadas para operações de cartão de crédito e débito.
São 6 horas e 33 minutos. O Radar da Justiça de hoje chega ao fim. Você pode rever este e outros programas da Rádio TJ Minas no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.